Nós acabamos de ler Mateus, capítulo 4, e os primeiros 3 versículos, e trata-se de um trecho conhecido, e é chamado de a tentação de Cristo, onde Jesus foi tentado no deserto durante 40 dias. E hoje eu queria falar, a partir desse texto, do tema: nem tudo que brilha é ouro. Nem tudo que brilha é ouro. A nossa vida ela é feita de escolhas. Constantemente nós somos oferecidos, nós encontramos encruzilhadas onde nós temos que tomar decisões, nós temos que fazer escolhas. E qualquer escolha que é contrária ou vai contra a vontade de Deus, nós temos que entender que nós fomos enganados. Sempre que nós formos uma escolha que não é aquilo que Deus quer que nós escolhamos, houve engano. E nós fomos enganados e o resultado é essa má escolha. Só para tirar dúvida, a vontade de Deus é fazer aquilo que é certo. A vontade de Deus é tomar decisões sábias e corretas. Fazer a vontade de Deus é praticar a justiça. Não só conhecer, mas fazer, viver, traduzir aquilo uma vida de justiça, lidar com a verdade e assim por diante. As escolhas podem ser questões simples, ou que parecem ser simples. Pode ser uma simples escolha de eu leio a Bíblia ou não. Vou ao culto ou não. Escolhas que parecem ser simples, mas que, como sempre digo, toda escolha, por mais simples que seja, ela é importante porque ela pode desencadear e colocar em ação uma série de sequências, uma sequência de eventos que você não sabe onde aquilo vai parar. Parece ser uma coisa pequena, uma coisa simples, uma coisa boba hoje, mas a reação lá na frente pode ser muito, muito complicado. Escolher errado, sempre que escolhemos errado, é porque nós achamos que nós temos uma oportunidade para ter algo melhor do que fazer o que é certo. Se a gente escolher fazer o que é certo, é porque a gente acha que o melhor é fazer o que é certo. Muito profundo esse pensamento. Igualmente, quando eu escolho errado, é porque eu acho que é uma oportunidade melhor eu fazer errado. O que vai decidir entre certo e errado é como nós estamos vendo, como nós estamos encarando a oportunidade que se apresenta. Se nós vamos aceitar, escolher, ou se nós vamos recusar e deixar de lado. Vou dar um exemplo aqui de Judas. Judas não foi por acaso que ele traiu Jesus. Judas, ele viu uma oportunidade de fazer um dinheirinho a mais. Aliás, é um dinheirão, 30 peças de prata não era nenhum trocado. Mas ele viu essa oportunidade e ele agarrou essa oportunidade, mesmo sabendo que ele estaria em conflito com Jesus e com os seus amigos. Lembre, a altura do campeonato que Judas traiu a Cristo, ele já tinha uma convivência, o grupo tinha uma convivência de um pouco mais de 3 anos. E não é uma convivência pequena, era uma convivência diária. Eles andavam juntos, eles comiam juntos, trabalhavam juntos, dormiam e acordavam e caminhavam e viajavam. São 3 anos e você imagina, se você passa 3 anos estando tão próximo de alguém, você cria um laço de amizade. Então ali não foi só a Cristo que ele traiu a todos, a Cristo, os apóstolos. Então Judas simplesmente viu uma oportunidade e ele tomou essa oportunidade. Ele apenas pensou nas 30 peças de prata. Ele apenas pensou no que seria a recompensa dele. E ele viu aquilo como sendo uma excelente oportunidade. Mas aquela escolha destruiu tudo. Aquela oportunidade que ele se agarrou destruiu a sua convivência, a sua amizade, levou Cristo à morte. E em última instância, pensando só nele mesmo, diga uma coisa, do que lhe serviram as 30 peças de prata? Aquilo ficou tão sem valor para ele, aquilo ficou um gosto tão amargo em sua boca, que ele tentou devolver aos sacerdotes.
E eles disseram, nós não queremos esse dinheiro, é dinheiro de sangue. E Judas jogou aquilo como se joga lixo. Aí pergunto, veja como é interessante, antes ele estava disposto a atrair os seus amigos, ele estava disposto a atrair a Cristo, ele estava disposto a colocar tudo isso em jogo por 30 peças de prata. E uma vez que ele conseguiu, aquilo perdeu completamente o valor para ele. Aquilo que o levou a fazer tal traição, agora não valia nada. Perdeu o valor, perdeu o glamour, perdeu o brilho, perdeu tudo. Inclusive, a sua vida. Porque dali ele foi e se enforcou. Não lucrou nada. Esse é sempre o resultado de escolhas contrárias a Deus. Sempre que nós escolhemos algo que é contrário a Deus, no frigir dos ovos, no final das contas, vai ficar uma coisa sem gosto, sem graça, sem brilho e sem valor. Olhe comigo rapidinho no Salmo 106. Salmo 106, olha o versículo 13. Você escolhendo aquilo que é contrário, você aceitando oportunidades contrárias à palavra de Deus, você pode até conseguir o que você quis. Ei, Judas conseguiu o que ele queria. Ele não queria prata, ele conseguiu prata. Mesma coisa aqui, o povo hebreu no deserto. Diz assim, o Salmo 106, versículo 13. Porém, cedo se esqueceram das suas obras, não esperaram o seu conselho, mas deixaram-se levar a cobiça no deserto e tentaram o Deus na solidão. Essa solidão está falando sobre o deserto, onde era solitário, não tinha ninguém. Versículo 15. E ele, Deus, lhes cumpriu o seu desejo, mas enviou o quê? Magreza às suas almas. Eles cobiçaram, eles foram contra, eles quiseram ser contrário a Deus, rebelaram contra Deus, e Deus falou, é isso que você quer? Tome. Eles conseguiram o que eles queriam, mas as suas almas estavam magras. O espírito estava seco. Sabe o que é isso? Mesma coisa que houve com Judas. Aquela prata já não brilhava tanto, já não tinha tanto valor, já não tinha tanta atração, aquilo ele jogou no chão e foi se enforcar. Deus concedeu a eles o que eles queriam. Concedeu-lhes o seu desejo, mas enviou magreza às suas almas. E esse é sempre o resultado quando nós escolhemos deixar Deus em segundo plano, quando não escolhemos as oportunidades com sabedoria. Aqui, botando o nosso texto em Mateus capítulo 4, nós temos Jesus dizendo redondamente não a 3 oportunidades que se apresentaram. Nós poderíamos dizer que essas oportunidades eram grandes oportunidades, irresistíveis, imperdíveis. Como que alguém recusaria oportunidades assim? Pois bem, Cristo recusou a cada uma delas. Essas oportunidades inoportunas foram trazidas por nada mais, nada menos do que o diabo em pessoa. E Cristo recusou a cada uma. Você aceitaria oportunidades que são contrárias à vontade e à palavra de Deus? Não existe oportunidade grande ou boa bastante que compense você dar as costas para Deus, dizer não para Deus. Não existe. Qualquer oportunidade contra a vontade de Deus, qualquer oportunidade que vai lhe afastar de Deus, você deve correr, fugir, se distanciar, por melhor que ela pareça, por mais brilhante que ela aparente ser, por mais cheirosa e saborosa que aparenta ser, não compensa. Como Judas, como povo, magreza de alma, perde o valor, perde o glamour. E por isso o tema de hoje é: nem tudo que brilha é ouro. Nem tudo que brilha é ouro. Através dos anos, como pastor, eu tenho visto pessoas que se venderam e trocaram a vontade de Deus por oportunidades que lhes foram apresentadas.
Eles trocaram fazer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus por uma outra oportunidade. Eu admito que eles fizeram isso por um único motivo: eles foram enganados. Eles fizeram essa péssima troca, enganados, pensando que estavam aproveitando uma oportunidade maravilhosa, única, imperdível. E através dos anos eu tenho visto essas pessoas se arrependerem. Eu tenho visto as pessoas, em algum grau, perceberem a decepção que foi. E como gostariam, talvez, de voltar o relógio para trás. Que, é claro, é impossível. Ao mesmo tempo, eu tenho visto pessoas que não se venderam, que não trocaram, que não agarraram a oportunidade só porque ela parecia ser uma boa oportunidade. As pessoas se dão bem, mais cedo ou mais tarde. Assim como as outras, mais cedo ou mais tarde, se dão mal. Assim como Judas, assim como o povo hebreu e assim por diante. As tentações de Cristo no deserto, elas servem de exemplo. Tudo na Bíblia, cada ponto, cada vírgula, cada tiro, tudo tem um propósito. E essas 3 tentações não foram aleatórias. Elas representam algo, cada tentação, cada investida, cada oportunidade trazida pelo diabo, ela representa uma área específica na vida dos homens. E por homens eu quero dizer homens e mulheres, é claro. Cada investida, cada ataque é uma oportunidade específica a uma área em nossas vidas. E a cada uma Jesus tinha o antídoto. Cada tentação reflete uma ansiedade, uma preocupação, uma fraqueza comum a todos nós. Algumas delas podem até parecer inofensivas, dignas e até necessárias. Como, por exemplo, a primeira. Olhe comigo, Mateus capítulo 4, versículo 3. Nós temos a primeira tentação de Cristo. Versículo 3. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. A primeira tentação, a primeira oportunidade que o diabo aqui ofereceu para Cristo foi o pão cotidiano. Pão. Gente, não tem nada mais básico, mais cotidiano, mais necessário do que pão. Agora entenda, na Bíblia, quando fala pão, não quer dizer necessariamente farinha, água, fermento, forno, pãozinho. Pão é alimento de forma geral. Muitas vezes na Bíblia você vê pão como sendo alimento, não necessariamente o item pão. Tá? Mas ali ele estava falando sobre pão, porque pedras parecem um pão, né? Dependendo da pedra. Então ali, provavelmente está falando sobre pão, mas o alimento cotidiano. Afinal de contas, Jesus, ao nos ensinar a orar, a nos dar um modelo de oração, ele pediu o quê? Para que nós rogássemos pelo nosso pão cotidiano. Não é nada mais básico, necessário do que pão. Lá no Provérbios 16 e 26 fala assim: a alma daquele que trabalha para si mesmo, porque a sua boca o incita. Sabe o que é isso? A pessoa trabalha, sabe para quê? Para comer, está com fome. A boca fosse um apetite de comer. A gente trabalha para comer. Hoje em dia é um pouco mais complicado, né? Tem contas para pagar de água, luz, hipercard, uma coisa ou outra. Mas a gente trabalha, em última instância, para comer. Nós temos lá em Eclesiastes 6, versículo 7, todo o trabalho do homem é para a sua boca, e contudo nunca se satisfaz o seu apetite. Ou seja, a gente vai trabalhar para comer, mas a gente come hoje, daqui a 3, 4 horas, o que acontece? Estamos com fome de novo. Tem gente que nem isso passa, tem gente que comendo daqui a meia hora está com fome já. Tem uma lombriga solta lá dentro, que não tem que satisfaça. Então entenda, o diabo vem com uma tentação que parece inofensiva. Ele não vem oferecendo drogas e álcool, não, ele vem oferecendo pão. Agora note, Jesus havia passado quantos dias sem comer? 40. Não pense que isso é algum milagre, gente. É perfeitamente
possível um ser humano passar 40 dias sem comer e não sofrer mal algum? É sério? Uma pessoa pode passar tranquilamente 40 dias. Tranquilamente do ponto de vista clínico. Mas não é nada milagroso de você passar 40 dias sem comer, não. Jesus fez muitos milagres. Esse não foi um deles. O problema é que vivemos numa sociedade onde ensina que sem comer de 3 em 3 horas, senão você vai morrer. Não, isso não é verdade. Mas Jesus estava com fome. Já que estamos no assunto, tem muita gente que não sabe distinguir entre fome e vontade de comer. São duas coisas totalmente diferentes. Mas voltando para o texto. Depois de 40 dias, você está com fome. Não resta dúvida. Então, o diabo veio, e o diabo sempre vem nos momentos de fraqueza. Ele sempre vai vir no nosso ponto fraco. O diabo não é bobo, gente. Ele vai escolher o ponto mais fraco da nossa armadura. E quando a pessoa está 40 dias sem comer, ela está com fome. Então ele veio para tentar Cristo justamente. Agora, Cristo, sendo Cristo, retrucou, respondeu Jesus da Bíblia. Ele começa dizendo, está escrito. Aonde? Ele está falando sobre o Velho Testamento. Está escrito, está lá, inclusive o livro de Deuteronômio. Todas as respostas que Cristo dá nesse episódio aqui, todas elas vêm de Deuteronômio. Entre o capítulo 6 e o capítulo 10. Todas as respostas vêm do Velho Testamento, do mesmo livro e do mesmo trecho do livro, do mesmo contexto. É interessante isso, o porquê Jesus assim fez. Mas a cada resposta, Jesus falou, está escrito. Em Mateus 4, diz, ele porém, no caso de Jesus, ele porém respondendo disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Está escrito. Está escrito aonde, pastor? Bom, se você olhar em Deuteronômio 8, você vai ver onde é que estava escrito. Deuteronômio 8 e versículo 3 diz assim, e te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor, viverá o homem. Veja só, Jesus estava citando o Velho Testamento, está escrito. Quando o diabo veio com uma tentação, que tentação? Bom, matar a fome é algum pecado a gente matar a fome? Você lembra um dos problemas, um dos pecados que o povo hebreu teve no deserto? Sabe qual foi um dos primeiros e mais sérios? Muitos morreram por causa disso. Eles disseram, nós queremos voltar para o Egito. Nós não queremos seguir Deus, nós não queremos seguir esse tal de Moisés, queremos voltar para o Egito. Sentimos falta dos pepinos, dos alhos porosos e dos peixes que a gente comia à vontade. Eles estavam cobiçando, sabe o quê? Comida. É nesse contexto que aqui em Deuteronômio está falando, humilhou e deixou ter fome e te suscitou com maná. É porque eles queriam alguma coisa que não era devido, mesmo uma coisa tão inocente quanto comida. Muitas pessoas dão as costas a Deus por causa disso. Por causa do pão e as necessidades cotidianas. Muita gente argumenta que tem que trabalhar, tem que pagar conta, não tem tempo para Deus, tem que fazer dinheiro, tem que Sabe o que é isso? É uma tentação do diabo. Se qualquer oportunidade, por melhor que seja, ou aparente ser, vai lhe afastar de Deus, saiba disso, é uma tentação do diabo. É uma oportunidade que você deve dizer não. Se isso vai me afastar de Deus, se isso vai me distanciar de Deus, se isso vai me esfriar espiritualmente, nem só de pão o homem viverá. Nem só de pão o homem viverá. Eu sei que nós temos que trabalhar a conta para pagar. Eu entendo isso. Mas nunca, jamais, às custas de se afastar de Deus. Porque sem Deus, nada podeis fazer. O diabo quer fazer isso. Ele quer atrair
Ele quer engodar, ele quer enganar você para se afastar de Deus, porque longe de Deus você é presa mais fácil para ele. Então ele quer te afastar de Deus, para te pegar lá na frente. É uma oportunidade que deve ser recusada. Salmo 127, versículo 1 fala assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. É inútil você trabalhar, vigiar, acordar cedo, dormir tarde, se esforçar, fazer. Se Deus não edificar, se Deus não vigiar, é tudo em vão. Não serve para nada. E uma coisa, Judas, foi em vão o que ele fez? Perdeu o dinheiro, perdeu a vida, perdeu tudo. Foi em vão. Foi em vão. O diabo ele vai vir com tentações, o diabo vai trazer oportunidades. Agora note que lá em Deuteronômio 8, e versículo 30 que nós lemos, que o povo estava com fome, lembre-se disso. Quem permitiu a fome foi Deus. Olha o que fala lá em Deuteronômio 8. E te humilhou e te deixou ter fome. Deus deixou eles ter fome. Para quê? Para humilhar eles. Para quê? Para ensinar uma lição. Para que eles aprendessem que Deus poderia suprir. Como supriu? Foi Deus que mandou aquela circunstância. E ensinar eles que nem só de pão o homem viverá. E 2, Deus pode suprir de um jeito ou de outro. Deus pode suprir de um jeito ou de outro, Ele vai suprir. E muitas vezes nós temos que chegar no fundo do poço para a gente perceber isso. E é no fundo do poço que o diabo vai vir. Você é filho de Deus? Está com fome, né? 40 dias sem comer, né? Por que você não transforma essas pedras em pão? Se é que você realmente é o Filho de Deus. Diga não à oportunidade do diabo. Voltando ao nosso texto, Mateus 4, olha o versículo 5. A segunda tentação. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. O pináculo do templo era a ponta da torre mais alta que tinha no templo. Era o ponto mais alto em Jerusalém. E transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus. Note que ele fica: se tu és o Filho de Deus. Sabe o que é isso? Ele está tentando também jogar aí, brincar, tentar, como se Jesus tivesse orgulho ou vaidade. Se você é mesmo o que você diz ser, faça isso. Como se Jesus tivesse que provar alguma coisa. Diz aqui: se tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito que aos teus anjos dará ordem a teu respeito e tomar-te-ão as mãos para que nunca tropeces com o seu pé em alguma pedra. Aqui o diabo teve a audácia de usar a palavra de Deus na sua tentação. Note que na tentação ele diz assim: porque está escrito. O que foi que disse? Está escrito primeiro? Cristo. Jesus retrucou a primeira tentação com está escrito. Aí vem o diabo e fala: está escrito. O diabo vai usar textos fora dos seus contextos para criarem pretextos para justificar péssimas escolhas pelo povo de Deus. Muitas vezes nós vamos usar um texto bíblico para tentar justificar um erro, tolice, pecado. Todo texto fora de contexto é um pretexto. E toda vez que você vê um texto sendo usado fora de contexto, tenha certeza que os dedinhos do diabo estão no meio daquela confusão toda. Sempre, sempre, sempre.
É a tática dele. Como estamos vendo aqui. E aqui temos um exemplo de um texto fora de contexto, que Jesus rapidamente e eficazmente derruba com uma palavra só. Não há nada de novo aqui. Tática velha. Só porque está na Bíblia, não é desculpa para a gente não testar, provar e estudar. O diabo falou, está escrito. Gente, o diabo falou isso. Note que Jesus não falou, eita, aí está escrito, então tá. Não. Ele foi lá e pegou a resposta da palavra de Deus. Por isso que é importante você ouvir a pregação, porque você está armazenando. Por isso que é importante você ler a Bíblia, para você estar armazenando, para quando o diabo vem com a tentação, você pode ir buscar no tesouro guardado a resposta. E dizer, também está escrito assim, olha. Agora, você não vem para o culto, não ouve pregação, não lê a Bíblia, não estuda a palavra, o diabo vem e fala, está escrito. É mesmo, é. E cai na armadilha com uma facilidade incrível. Por quê? Porque não conhece a palavra de Deus. 1 João 4, versículo 1. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque há muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Gente, o mundo está cheio de falsos profetas. Só porque a pessoa fala, está escrito, está na Bíblia, só a pessoa fala que nem todo espírito é de Deus. Prove, teste. Prove, teste. Aqui a tentação não foi de pão, aqui a tentação... Veja a sutilidade e o ardil do diabo. Aqui foi para proteção, mas não proteção cotidiana, não proteção do dia a dia. Aqui a tentação foi de proteção de fazer coisa errada. Aqui é pedir proteção ao cometer erro. Vamos contextualizar. O diabo levou Jesus para onde? Para o ponto mais alto da cidade, para uma alta torre, e falou, pule. Eu digo uma coisa, é normal alguém com a torre bem alta e pular? Não. Por que alguém iria para uma torre bem alta e se lançar de cima? Loucura. É exatamente isso que está acontecendo. E a gente vê o erro pela resposta de Jesus. Aqui a tentação é de pedir a proteção de Deus a fazer coisas tolas e erradas. E quando nós fazemos isso, nós estamos tentando Deus. E não sou eu que disse, é Jesus que disse no versículo 7. E disse Jesus, também está escrito. O diabo falou, está escrito. Jesus falou, também está escrito o seguinte... Versículo 7, também está escrito, não o quê? Tentarás o Senhor Deus. Ué, pedir proteção a Deus é tentar Deus? Sim, se você subir numa alta torre e pular achando que Deus tem obrigação de salvar você. Isso é tentar Deus. Esperar, pedir, orar para a proteção de Deus ao cometer erro. É tentar Deus. É o que Jesus está dizendo aqui. E se isso não bastasse, olhe comigo lá em Deuteronômio, porque Jesus falou, também está escrito, aonde? Deuteronômio capítulo 6, versículo 16, é o que Jesus está dizendo, está escrito. E diz assim, Deuteronômio 6, 16, não tentareis o Senhor vosso Deus, como o tentastes em Massá. Diligentemente guardareis os mandamentos do Senhor vosso Deus, como também os seus testemunhos e seus estatutos que te tem mandado. O contexto de Deuteronômio 6, 17, que Jesus citou de não tentar o Senhor Deus, é porque o povo hebreu estava fazendo o quê? Eles não estavam guardando os mandamentos, nem os estatutos, nem os testemunhos do Senhor.
Eles estavam em desobediência. Esse é o contexto de não tentarás o Senhor teu Deus. O contexto é, você não vai fazer coisa errada. Do mesmo jeito que o diabo falou, salte daqui, porque está escrito que Deus vai mandar os anjos para te salvarem. É tentar Deus, fazer coisa errada, e esperar que Ele venha nos socorrer, nos acudir, nos resgatar. É tentar a Deus quando oportunidades ilícitas e oportunidades erradas se apresentam, e a gente ouve a voz do diabo que vem e cochicha, não vai acontecer nada. Vai dar tudo certo. Não esquenta com isso. Vai lá, pula. Mas está alto demais. Pula, porque está escrito que Deus vai mandar os anjos para que você não machuque os seus pés. Mas, diabo, isso é errado. Eu fazer isso é errado. Eu não fazer isso é errado. Eu ir ali é errado. É errado. Mas não vai acontecer nada. Afinal, Deus é pai ou não é? Deus vai livrar você. Vai estar tudo certo, cara. Não esquenta. Vai lá. Vai lá. Dá um traguinho. Toma um gole. Vai lá para aquela balada. Se envolve com aquilo. Está tudo certo. Oxe, estamos debaixo da graça. Está tudo perdoado. Vai lá, vai. Não vai acontecer nada. Sabe o que é isso? Isso é tentar Deus. É você estar no topo de um alto torre e o diabo vem falar, pula! E não esquenta que Deus vai te proteger. Jesus falou, não tentarás o Senhor teu Deus. Quando o crente ora para Deus e pede que Deus o proteja e o abençoe, quando ele está em desobediência e rebeldia, é tentar Deus. E se tentar Deus, não tenha dúvida, quem trouxe aquela oportunidade, quem trouxe aquela tentação, foi o diabo. E a resposta correta é, está escrito, eu não vou tentar o meu Deus. Isso é errado. Isso é errado. A graça de Deus vem para nos libertar do pecado. A graça de Deus não é para liberar a gente para o pecado. Gente, se você não entendeu isso ainda, está na hora de você examinar a sua salvação. A graça nos liberta do pecado e não nos liberta para o pecado. A graça não foi dada para a gente pecar em paz, porque Deus vai dar um jeitinho. A graça nos liberta do pecado. Não para o pecado. Eu posso pecar tranquilo. Eu posso pecar sem medo. Eu posso pecar sem... Por quê? Está tudo debaixo da graça. Você é burro em outras áreas, eu sou nessa. Porque essa é uma asneira sem tamanho. E caríssima. E vem da boca do diabo. É isso que ele foi falar para Jesus aqui, gente. Faça uma besteira que Deus vai liberar tudo. Deus vai cuidar. Vai dar tudo dar certo. Não esquenta com nada, cara. Deus é pai. Sim, Deus é pai. Deus é pai. Quer ver onde é que fala que Deus é pai? Vamos para Hebreus capítulo 12. Deus capítulo 12 mostra que Deus é pai e Deus trata os seus filhos como filhos. Hebreus 12. Versículo 6. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há que o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Quando o diabo vem para induzir você
a fazer uma coisa errada. Aí vem que o xixi fala, vai estar tudo certo, Deus vai dar um jeito. Deus vai dar, sabe o quê? Açoitadas. Deus vai dar açoitadas. E se ele não der açoitadas, é porque você não é filho. Então Deus é pai. Mas ele é um pai com P maiúsculo. É um pai que açoita, é um pai que disciplina, é um pai que ama. E quando os seus filhos saem da linha, e quando os seus filhos desobedecem, e os seus filhos o tentam, a varinha da correção canta. E ele não livra. Muitas vezes Deus deixa você cair e quebrar a cara, porque é o único jeito que nós vamos aprender. O diabo quer isso. Ele quer que você arme a sua própria arapuca. Então ele te leva para um alto lugar e fala, pula! Deus vai cuidar de você. Deus é bonzinho. Deus não vai deixar que você se machuque. Deus não vai permitir. Ele sabe exatamente que você vai quebrar a cara lá embaixo. Diga não. Diga não. Vamos voltar para o nosso texto, Mateus 4, versículo 8. A primeira tentação foi o pão cotidiano. A segunda foi proteção no erro. A terceira e última tentação é riqueza e poder. Versículo 8. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Quando fala a glória deles, é justamente isso, é a riqueza e o poder dos reinos do mundo. E disse-lhe, tudo isto te darei se prostrado me adorares. Se note que ele não mais usou a palavra de Deus para tentar. Ele levou uma lapada tão grande que ele achou melhor não. Ele não está agora dizendo que está escrito. Mas é interessante que ele fala, tudo isso te darei. Me diga uma coisa, Jesus falou, não é seu para dar. Sabe por que Jesus falou, não é seu para dar? Porque é dele. A Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. Sabe o que é o Deus com D minúsculo deste mundo? O diabo. Sabe o que controla os governos e os reinos desse mundo? O diabo. Isso um dia vai mudar. Mas por hora, o mundo jaz no maligno. Aqui o diabo não estava mentindo. Apesar de ser o pai da mentira, aqui ele não estava mentindo. Se ele tivesse, Jesus falou, não, ok, não é teu para dar. Jesus não falou isso. Olha a resposta aqui que ele teve. Mas antes de entrar nisso, note aqui que essa última oportunidade, gente, uma tentação nada mais é do que uma oportunidade que o diabo traz para você. E ele vai maquiar, e vai enfeitar, e vai fazer ela bem bonita, cheirosa e gostosa, mas é uma oportunidade. Uma tentação nada mais é do que uma oportunidade para fazer o mal, para pecar, para ir contra Deus. E aqui a oportunidade foi riqueza e poder. Agora, eu quero que você note a escalação das oportunidades, a escalação das tentações. A primeira tentação foi aonde? Foi no chão. Pastor, como é que tu sabe que foi no chão? Onde é que fala que foi no chão? Bom, se você olhar no versículo 3, fala assim, ó, chegando-se ele, o tentador, disse, se tu és o filho de Deus, manda que estas pedras. Então ele estava perto. Ele não falou aquela, falou estas. Na primeira tentação, eles estavam onde? No chão. As pedras, no chão do deserto. Ó, você é filho de Deus? Manda essas pedras aqui e vira pão, pizza, hambúrguer, tapioca, acarajé, picanha no espeto, pão de queijo, pão ao alho. Eu estou sendo malvado, me desculpe. Gente, ele estava no chão. Primeira tentação, ele estava no chão. A segunda tentação foi mais alto. Ele levou ele para onde? No versículo 3 fala que foi para o pináculo do templo. Começou no chão, foi para o pináculo do templo. A terceira tentação foi aonde? Então o diabo transportou a cidade santa, esse é o pináculo. 8. Novamente transportou o diabo a um monte muito alto. Começou no chão, foi para a torre e um monte muito alto. Então você vê que a coisa vai escalando.
E a tentação mais alta não foi o pão. A tentação mais alta não foi a proteção no erro. A tentação mais alta foi riqueza e o poder que a riqueza, entre aspas, traz. Esse é o calibre mais grosso da tentação. Jesus, mais uma vez, retrucou com a palavra de Deus, versículo 10. Então disse Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. É interessante que ele fala aqui sobre adorar e servir. Agora veja bem, mais uma vez Jesus falou, está escrito. Está escrito onde, pastor? Deuteronômio 6. Eu falei que é tudo no versículo 6, 8, 10. Pois é, vão comigo, por favor, para Deuteronômio 6 e versículo 13, e vamos ver aqui o que é que Jesus está citando. Deuteronômio 6, 13, fala assim: o Senhor teu Deus temerás, e a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Servirás. Servirás. Onde que na Bíblia tem essa questão de servir? Aí a gente vai lá para Mateus capítulo 6. E lá em Mateus capítulo 6, versículo 24, Jesus falou: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Interessante esse contexto todo. O diabo veio oferecendo riqueza e poder. Jesus falou: eu só vou servir a Deus. Ou seja, eu não vou servir a mamão, eu não vou servir a dinheiro. Deixa eu dar uma dica para você aqui. Dinheiro é um excelente servo, mas é o pior dos senhores. Entenda? Dinheiro é um servo maravilhoso. Quarta-feira eu falei sobre isso. Quarta-feira falamos sobre os ceifeiros e obreiros para a obra que Jesus mandou orar ao Senhor da ceifa. Eu falei o quê? Jesus não mandou orar por dinheiro. Ele manda orar por obreiro. Sabe por quê? Porque dinheiro é obediente. Se eu pego meu dinheirinho aqui e vou pagar a conta da luz, sabe o que ele vai fazer? Ele vai pagar a conta da luz. O dinheiro é muito obediente. Ele não vai pagar outra coisa. Você, não, da luz não. Ele paga o que você mandar, o dinheiro faz. Agora, quando o dinheiro é o seu senhor, quando o dinheiro é o seu mestre, quando você que é o servo e o escravo do dinheiro, você está perdido. Perdido na Silva. O mais terrível dos senhores do mundo é o dinheiro. Quando alguém vive em função, em servidão, em função do dinheiro, olhe comigo para o contexto de Mateus 6, 24, onde Jesus falou que não pode servir dois senhores. Porque no versículo 24, Jesus basicamente falou: ou você vai odiar um, amar o outro, dedicar a um, desprezar o outro. A minha pergunta é: você ama ou odeia Deus? Você se dedica ou despreza Deus? Mas note o contexto mais amplo de Mateus 6, 24, olhando em Mateus 6, 19, voltando alguns versículos. Mateus 6, 19, Jesus fala assim: não ajunteis tesouros na terra. Veja que interessante, isso juntando o contexto de Satanás, que veio oferecer riqueza dos reinos. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. É nesse contexto que Jesus falou: você não pode servir a dois senhores. Você vai amar um, odiar o outro, desprezar um, dedicar o outro. Você não tem como se dividir.
E Satanás veio e falou, se você se prostrar e me adorar, eu te dou tudo isso. Te dou riquezas dos reinos da terra. Te dou a glória e o poder. Jesus falou, eu não posso servir dois mestres e eu não vou servir você. Onde está o seu coração? Aonde está o seu coração vai ser demonstrado pelo que sai da sua boca e pelas decisões que você toma. Pelas escolhas que você faz. No dia a dia. E tudo começa com coisas tão simples quanto: eu vou ler minha Bíblia hoje? Não, eu vou primeiro trabalhar, arrumar a casa, jogar bola, assistir televisão, blá, 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 blá. Tudo começa nas escolhas mais cotidianas, mas refletem a quem você está servindo, a quem é de fato o seu mestre. A quem você está servindo vai ser refletido nas suas escolhas, nas suas palavras, nos seus atos. Simples assim. A maior das tentações é a riqueza e o poder. 1 Timóteo 6, versículo 9, o apóstolo Paulo falando para Timóteo diz assim: mas os que querem ser ricos caem em tentação. Diga uma coisa, o que o diabo fez a Cristo no deserto? Ele trouxe o que para ele? Tentação. E os que querem ser ricos, veja bem, não está dizendo os que são ricos. Os que querem ser, gente, tem muita gente que nunca chega a ser rico, mas querem ser ricos. A maioria da humanidade nunca chega a ser rico, mas eles vivem querendo. Eles vivem buscando, correndo atrás, dedicando, dando sua vida, energia, juventude, vigor, para algo que eles nunca vão ter. Estão juntando ou buscando juntar tesouros na terra. Aqui está dizendo a palavra de Deus, os que querem ser ricos caem em tentação. E em laço, essa palavra laço quer dizer armadilha. E em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Ruína é o oposto de riqueza. Não é irônico isso? Você quer ser rico, mas quem quer ser rico acaba em ruínas. Arruinado, falido, pobre, sem nada. Quer ser rico, mas acaba em ruína. Por quê? Porque os que querem ser ricos, está dizendo aqui, caem em tentação. Note que não fala que eles entram em tentação, eles caem em tentação. Eu expliquei isso outro dia. Gente, se o pecado está aqui está o quê? A tentação. Aqui está o quê? A aparência do mal. Aqui está o quê? Aqui está tudo legal. Aqui não tem aparência do mal, aqui está tudo legalzinho, 100% beleza, nota 10. Quando você entra na aparência do mal, não é pecado, mas já é um passo. Se você está preocupado em evitar a aparência do mal, você vai com certeza evitar a tentação. Quando você fala, dane-se a aparência do mal, aqui você entra em tentação. Essa pessoa aqui não entrou em tentação, está dizendo, caem em tentação. E quando você cai em tentação, você cai para onde? Para o pecado. Não fala entrou em tentação, ele caiu em tentação, ele foi para o pecado. Por quê? Porque quer ser rico. Porque quando só quer ser rico, ele vai aproveitar, ele vai agarrar toda oportunidade, toda tentação. E ele está nem aí. O que é importante é ser o quê? Tchim-tchim. É ser rico. Se vai me afastar de Deus, paciência. Quando eu ficar rico lá na frente, eu volto para Deus. Essa é uma boa. Desculpe o sarcasmo. Não funciona assim, gente. Não funciona assim. Nunca funciona assim. Aqui está dizendo, os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas. Gente que faz loucura. Loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Quando fala perdição aqui, está falando sobre coisas espirituais. Ruína são coisas físicas. Você vai falir fisicamente e espiritualmente. Vai quebrar a cara fisicamente, vai quebrar a cara espiritualmente.
Continua o versículo 10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mais uma vez, o problema não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. Não é a riqueza, é querer ser rico a qualquer custo. Gente, ser rico não é pecado. Mas se for para se afastar de Deus, se for para contrariar a palavra de Deus, aí é pecado. Mas não é a riqueza que é problema, não é o dinheiro que é problema. É se o dinheiro é seu senhor ou é seu servo. Porque o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. E nessa cobiça, alguns desviaram da fé. Está falando sobre crente. Ou alguém que se diz crente. Que se desviou da fé. Você não pode desviar da fé se você não estava na fé. Então aqui não está falando ao mundo, não. Está falando para o povo de Deus, ou o povo que se chama pelo nome de Deus. Se desviaram da fé, é a perdição. Eles sofrem espiritualmente, se arruinam fisicamente, financeiramente. Tem um exemplo recente no Brasil, Operação Lava Jato. Quantas pessoas roubaram milhões, hoje estão tudo preso, muitos devolveram tudo. Ou seja, estão piores hoje do que estavam antes. Por quê? Queriam ser ricos, apareceu uma oportunidade, apareceu uma tentação, e eles, hoje estão arruinados. Se não estão arruinados ainda, estão morrendo de medo, que a qualquer hora o japonês APF vai bater na porta deles. Tem uns que nem dormem no mesmo lugar mais de algumas noites, porque, gente, vale a pena isso? Não, fique seu dinheiro, eu quero ficar com paz, eu quero sossego, tranquilidade. E a paz de Deus, que supera todo entendimento, vou guardar vossos corações e pensamentos em Cristo Jesus. Eu quero isso, eu quero isso. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Gente, não existe dor boa. Tudo que é dor é ruim. Muitas dores. Resumindo, de verdade, não caia nas oportunidades, ou seja, tentações que o diabo traz. Pode brilhar, mas não é ouro. E provavelmente vão brilhar. Se não brilhasse, não atraía. Mas só porque brilha, não quer dizer que é ouro. Quem escolhe certo, quem escolhe bem, tem bons resultados. Olha o versículo 11 de Mateus 4, voltando ao nosso texto. Mateus 4, 11 fala assim: então o diabo o deixa, e eis que chegam os anjos e o serviam. Note essa palavrinha, então. Esse então quer dizer, devido a isso, devido ao quê? O diabo veio com uma oportunidade, Jesus falou, cai fora. O diabo veio com outra oportunidade, cai fora. Ele veio com outra oportunidade, cai fora. Então, depois disso, o diabo o deixa. Sabe o que isso me lembra? Isso me lembra Tiago 4, versículo 7, que fala assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Sabe o que aconteceu em Mateus 4, versículo 11? O diabo fugia de Cristo. Por quê? Porque ele resistiu. Ele falou, está com fome? Transforma essas pedras em pães, nem só de pão o homem viverá. Você é filho de Deus? Se lance nesta torre, não tentarás o Senhor teu Deus. Você é filho de Deus? Então, sabe o que foi isso? Resistir. E o diabo botou o rabo entre as pernas e se mandou. E assim que o diabo se retirou dele, e eis que chegaram os anjos e os serviam. Sabe o que ele serviu? Pizza, acarajé, hambúrguer, bolo, coxinha, empadinha, bolo de chocolate, torta de morango, gâteau alemão. Tem certeza, pastor? Não sei, há dúvidas quanto à tradução disso, mas, gente, ele foi servido pelos anjos. Por quê? Porque ele resistiu.
Quando a gente resiste, quando a gente diz não às oportunidades do diabo, Deus manda os anjos para ministrar. Gente, os anjos, a Bíblia fala, são espíritos que ministram a nós. Hebreus 1, versículo 13, é justamente isso. E quando os anjos disse jamais, assenta-te à minha destra, até que ponha teus inimigos para os cabelos dos teus pés, não são porventura todos eles, os anjos, espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Anjos estão aí para serem enviados para nos servir. Quando a gente fala não para as oportunidades do diabo, quando a gente pensa nisso, quando a gente escolhe dizer sim para as oportunidades e tentações do diabo, os anjos não são enviados. E o diabo não se retira. Eu não sei contar vocês, mas se for de ficar com os anjos ou com o diabo, eu prefiro ficar com os anjos. A escolha é essa. Se a gente resistir, o diabo foge e Deus manda os anjos ministrar, suprir as nossas necessidades. Seja lá o que for, vem os anjos e ministram, tomam conta e cuidam da gente. Agora a gente começa a transformar pedra em pão, pular de torre, e começa a seguir e adorar o diabo. Primeira coisa, os anjos não vêm servir e ministrar ninguém. Segunda coisa, o diabo não se retira, não foge. Ele fica coladinho, agarradinho no seu cangote. Aquele ser de enxofre? Pois é. Ele não foge. Ele vai dizer, para que eu vou fugir? Fugir para quê? Está tão bom aqui, está ótimo aqui. Ele está me adorando, está me seguindo, faz o que eu mando. Aqui está bom demais. Resista, diga não às oportunidades do diabo, que ele foge, ele deixa, e Deus manda os anjos ministrar, e seja lá qual for o problema, você vai ter a solução, que Deus vai trazer. Lembra que nós lemos lá em Salmos que Deus falou, eu permiti, eu deixei, eu mandei fome, para que vocês aprendessem a esperar em mim. Vocês aprendessem que nem só de pão o homem viverá. E que eu posso mandar maná no deserto, eu posso mandar codorna no deserto, eu posso mandar água no deserto. Sabe como o maná chegou a eles? Foram os anjos. Montaram uma cozinha de campanha lá e ficavam fazendo maná a noite inteira e colocavam lá para o povo comer de manhã. Os anjos ministravam. Sabe quem trouxe as codornas? Os anjos foram. Sabe quem? A pedra que os seguia no deserto. Pastor, pois é, tinha uma pedra que seguia o povo no deserto. E dessa pedra saía água para todo mundo, os animais e o povo todo. Aquela pedra se mexia. Sabe quem empurrava aquela pedra? Os anjos. Anjos são espíritos ministradores. Os anjos vão suprir, vão ministrar, vão cuidar. Mas só quando a gente diz não para o diabo e fala, não, eu vou ficar com Deus. Eu não vou servir o diabo, eu vou servir Deus. Eu não vou depender desse pão, eu vou depender da palavra que sai da boca de Deus. Eu não sei para você, mas eu prefiro ter ao meu lado os anjos que Deus mandou do que o diabo aqui tentando me enganar e mentindo para mim. Não tem muito de pensar, gente. Mas, pastor, por que eu faço tanta bobagem? Vai entender porque nós fazemos bobagem. Vai entender porque a gente toma escolhas e damos direções e tomamos atitude em nossas vidas. Sabe o que é isso? É cegueira espiritual, gente. Cegueira espiritual. Quem escolhe a oportunidade errada cria um ciclo vicioso. E quem escolhe a oportunidade certa cria uma verdadeira bênção em suas vidas. Todas as vantagens das oportunidades que o diabo traz, elas se perdem. Olhe Judas. Todo lucro, toda vantagem, todo avanço, todo progresso adquirido por oportunidades que o diabo traz, assim que você chega perto, elas somem.
Aí você quer mais. E mais. E mais. Isso nunca se satisfaz, nunca se preenche. É magreza de alma constantemente. Em outras palavras, é um atraso de vida. Lembre-se que o diabo é o pai da mentira e é um ladrão. Ladrão de tempo. E tempo é vida. E quando ele rouba o seu tempo, ele rouba a sua vida. Tempo e vida que deveríamos estar vivendo para Deus. A gente vive correndo atrás de pão, quando Deus pode dar. Pedindo proteção para Deus para cometer erro. Atrás de riqueza e glória deste mundo, que a traça e o ferrugem consome, o ladrão rouba. Não caia no engano. Enxergue as oportunidades do diabo pelo que elas são. Brilha, mas não é ouro. E vamos orar para amar.